Olá, me chamo Caroline e na aula de hoje vamos trabalhar o que é o gênero HQ. Bom, antes de iniciarmos a questão do que é HQ e quais são suas características, vamos primeiro entender o que é o gênero textual, certo? De uma maneira mais geral. O gênero textual, por sua vez, diz respeito à diversidade de estruturas de textos, com características, marcas e funções específicas para cada situação do ato comunicativo. Carol, ainda não entendi. Gente, são textos que utilizamos no nosso dia a dia, seja ele o mais simples, como a embalagem de algum produto, ou até o mais complexo, uma certidão de óbito, uma certidão de nascimento, ou um próprio TCC, certo? Trago um exemplo simples de que o gênero, cada um tem a sua estrutura e suas especificidades. Exemplo, o professor lhe passa para fazer um resumo de alguma pesquisa, por exemplo, e você vai fazer um resumo sobre a história do Brasil. Lá, o gênero ele vai ter uma estrutura própria, uma linguagem própria, uma marca sua própria. Você não vai fazer dentro do resumo a estrutura de uma receita ou de uma instrução de uma bula de remédio ou até de uma conversa de um WhatsApp. Você vai utilizar a estrutura fixa do resumo, trazendo parágrafos, trazendo uma linguagem mais informativa, uma linguagem mais na norma culta da língua portuguesa, tá certo? Eu trago exemplos simples dos textos que a gente tem contato, que são gêneros textuais, como, por exemplo, a bula de remédio, um e-mail, um recado, um bilhete, um tweet da rede social Twitter, uma tirinha, conversas em redes sociais, como Facebook, Instagram, ou outras redes sociais que utilizam o bate-papo em tempo real. Bom, mas o que é HQ? É uma narrativa visual, certo? Que normalmente expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, empregando somente imagem ou associando a uma palavra e a imagem. Muitas vezes os ilustradores utilizam das questões de só imagem em sequência para o leitor interpretar. Nesse exemplo que trago para vocês, o ilustrador da tirinha H utiliza texto e imagem para compor a HQ. Bom, mas como esse gênero surgiu? Quais foram os primeiros vestígios? O primeiro vestígio de HQ, do gênero HQ, do seu início, para alguns autores, é pelo Richard, criador do Menino Amarelo, o Yellow Kid, certo, gente? Foi a partir do Yellow Kid, para alguns autores, que o gênero HQ se desenvolveu e foi difundido. Ele começou a ser produzido nas revistas e jornais de Nova York, tá certo? E o Yellow Kid, ele foi um grande passo para essa questão da história da HQ, porque foi a primeira vez que o ilustrador tentou repassar histórias com frases rápidas, utilizando balões ou, como no início, eram colocadas as frases das personagens na roupa do personagem. Por exemplo, como você vê aqui, o Menino Amarelo, tem uma fala, uma frase dentro da roupa, que seria a representação da fala dele. Depois, com a reclamação de alguns autores, que às vezes, por confusão, não sabia qual era a primeira fala, qual era a segunda fala, essa questão de sequenciação de falas, os autores preferiam usar balões para orientar os leitores na questão da fala de cada personagem e na orientação de qual é a fala que deve ser lida e entendida, tá certo? No Brasil, nós temos um ilustrador importante, que seria Ângelo Agostini. Temos aí um impasse. Muitos autores acham e deduzem que as tirinhas feitas por Agostini, que no caso seria As Aventuras de Nhoquinho, seria o primeiro vestígio da HQ, pois apresentavam imagem e texto. Porém, os defensores, e na sua maioria que defendem que o primeiro surgimento foi com o Menino Amarelo, diz que As Aventuras de Nhoquinho não tinha condições de ser uma HQ,
pois apresentavam-se imagens, porém, utilizava-se as falas como legendas, e essas legendas não eram representação dessas falas como é utilizado na estrutura da HQ. Por isso, há esse impasse em que muitos acham que o Agostini foi o difusor desse gênero, e o Menino Amarelo, de Richard, foi o primeiro porque utilizou a questão de balões e falas dentro das roupas, e que se assemelhava mais com o gênero atual HQ. Como vocês viram, a primeira impressão, a primeira postagem dessa HQ foi em 1895 e Agostini foi em 1869, bem antes de Richard, porém, por conta dessas legendas nessas imagens, não foi considerado uma HQ. A leitura de HQs. Eu trago para vocês 3 exemplos de 3 autores, de 3 ilustradores. O primeiro é da tirinha Mafalda, certo? Do argentino Quino. Temos a segunda, que é do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E a terceira é do Armandinho, do ilustrador Alexandre. Mafalda e Armandinho têm algo em comum. Apresentam críticas sociais. Dentro da tirinha, apresentam críticas sobre os eventos que estavam acontecendo. Mafalda é bastante crítica com o que acontece com o mundo. Armandinho também traz essa reflexão para dentro da tirinha. Já a tirinha da Mônica, né, a tirinha da Turma da Mônica, já traz assuntos e histórias mais infantis, do cotidiano infantil, trazendo o humor. É bastante importante ressaltar que as tirinhas, as HQs, ela não é necessariamente deve ter humor. Ela pode apresentar humor, mas também pode ser uma narrativa comum de alguma história. A estrutura do gênero HQ. Como vocês viram, que eu trouxe para vocês algumas tirinhas, né, da Mafalda, da Turma da Mônica e do Armandinho. A questão que foi questionada pelo Menino Amarelo foi a questão da sequenciação de balões. E como vocês podem ver, é importante a gente observar onde os balões estão localizados e como os balões estão dispostos dentro da tirinha, para a gente saber qual é a fala que vai ser a primeira a ser lida e para que a gente tenha uma organização do contexto que está acontecendo. A estrutura do gênero é justamente essa, como a gente vê. A primeira personagem, o balão está mais acima, então começa a leitura por cima. Precisa de um selo para a sua carta? O Gafford responde, não. Então o seu balão já está localizado abaixo, então já é a segunda fala. Nós temos dentro da estrutura da HQ uma estrutura simples, que seria a imagem, o texto e os balões que orientam o texto para que o leitor saiba onde cada frase e como essa organização vai ser durante a leitura. Eu trago a título de curiosidade algumas adaptações de clássicos para o gênero HQ, tá certo? São romances escritos de maneira prosial, né, na prosa, mas que foram feitas adaptações para o gênero HQ. Os elementos da HQ, né? Bom, gente, como vocês podem ver, nós temos as localizações dos balões, contorno dos balões, tá certo? E também sinais de pontuação e onomatopeias. Bom, as localizações dos balões são bastante importantes porque, como eu falei, é necessário que o leitor tenha uma organização durante a leitura. Se esses balões são bagunçados, não se tem a noção do que começa e como termina essa história, tá certo? Então, vai suceder quais são os locais de cada fala, se é em cima ou se é embaixo, da esquerda para a direita. Tá certo? O contorno dos balões vai depender muito do artista, vai depender muito do desenhista que vai fazer aqueles traços. Muitos utilizam dos balões mais clássicos, mas outros, durante a sua criação artística, inventam balões para suprir a necessidade da história. Sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação são os sinais de interrogação, de
de perguntas, para suprir a necessidade de quê? Do sentimento da personagem durante a tirinha ou da HQ. É bastante importante voltar à questão dos contornos dos balões, porque também vai enfatizar como a personagem está falando e qual é o sentimento da personagem ao falar aquilo ali. Por exemplo, quando o Cebolinha está pensando, lá vem aquela bobona, ele está pensando, então ele utiliza o balão com contornos redondos. Quando a Mônica vai falar com ele, ela já utiliza o balão tradicional, retinho, tá certo? E as onomatopeias são aqueles balões que apresentam sons, são palavras representativas de sons, tá certo? Como aí a gente vê na tirinha da Mônica, o puff. Trago outro exemplo também do Chico Bento, da Turma da Mônica, onde ele utiliza nas falas os sinais de interrogação, de exclamação, desculpa. Vocês percebem que tanto no primeiro quadro quanto no segundo, há sinais de pontuação na fala da personagem, para expressar o sentimento durante a fala. Trago também outro exemplo da Mafalda, onde quando ela grita "Viva a Pátria", é porque ela está exclamando. Então, a utilização do sinal de exclamação. Temos também os balões, que é um dos divisores de águas para diferenciar se é um HQ ou não, atualmente. Temos vários tipos de balões, os mais tradicionais seria esse retinho, com as linhas retinhas, que seria indicação da fala da personagem. Os de tracinho seria o cochicho do personagem. O pensamento da personagem seria esse com contornos mais circulares. Esses com zigue-zague seria o grito de a personagem exclamando algo. A fala de vários personagens que representam uma frase só representa esse balão, certo? Para o autor não utilizar vários balões, ele utiliza um só e vai indicando cada personagem. O personagem teve uma ideia, alguns desenhistas utilizam a lâmpada só ou com o balão. Do mesmo modo, tanto no sinal de dúvida como admirado, pode utilizar tanto com balão ou sem, vai depender do desenhista. Como também o que o personagem não consegue se expressar. O choroso vai muito pela característica da tirinha, como também dos contornos e conforme o desenhista quer no seu desenho. Os sinais musicais também podem estar dentro ou fora dos balões. O sinal de zangado pode ser representado por balão escuro ou por meio de onomatopeias, por sons que os personagens fazem quando estão zangados. Bom, gente, o que eu tinha que apresentar era isso para a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas referências. Nos encontramos na próxima aula.